vou explicar muito claramente. Quem contrata o IPEC, quem contrata a maioria dos institutos de pesquisa, são grupos de mídia. Todas as pesquisas do IPEC, cada uma delas custa coisa de R$500 milhão, todas elas são pagas pela Rede Globo. Todas as pesquisas do Datafolha são pagas pelo Grupo Folha, e desculpa, Joel, não é culpa sua, mas todas as pesquisas são pagas pelo Grupo Folha. Joel, esse dinheiro tá saindo do seu bolso, quem tá pagando a pesquisa é você, bandido. Não é o Joel, certamente. Então, assim, quem é o patrão dos institutos de pesquisa? Os grupos de mídia. Eu não vou ser a primeira pessoa que vou dizer aqui pro Rica Perrone que os grupos de mídia hoje não fazem mais jornalismo. Que os grupos de mídia hoje têm um viés violento, seja pelos interesses que forem. Seja pelos interesses que forem. Eu tinha acesso, durante todo o processo eleitoral, com boas fontes, eu tinha acesso ao tracking da campanha do presidente Bolsonaro. Eu acompanhava todos os dias. Terminava 4 horas da tarde, eu recebia o tracking da campanha do presidente Bolsonaro. Eu olhava o tracking e olhava as pesquisas dos grandes institutos, principalmente desses dois, mas posso incluir aqui a Quest, posso incluir o IPESP, etc., FSB, e eu olhava e falava assim, olha, a ciência estatística é uma só. Isso aqui são 2 mundos diferentes. Tem alguma coisa de... Quanto que dava no Bolsonaro? Joel, eu juro do meu coração, durante quase todo o processo eleitoral, o Bolsonaro e o Lula ficaram empatados. Houve alguns momentos onde o Bolsonaro passou à frente e houve alguns momentos onde o Lula passou à frente. E eu acho interessante saber quais foram esses momentos. Vale um dia uma análise maior, inclusive, Rica, a participação em podcasts como o seu, 60%. A participação em podcasts como o do Rica, na minha opinião, fizeram enorme diferença quantificável nos resultados, e eu acho que o presidente Bolsonaro deveria fazer mais isso. Isso é mais do que essas motociatas que não dão voto. Se quiser voltar no cara a tapa, te agradeço, que o Bolsonaro aumentou muito a audiência aqui. Então, vou ganhar Joel, eu sentei com o Bolsonaro semana passada. Almocei com ele, eu do lado dele. Próximo do presidente? As fotos estão lá. Eu do lado dele, passei meia hora batendo papo com ele. E ele virou pra mim e falou, esquece o tracking da minha campanha. Eu não sei nem como é que você tem acesso, porque ele não sabia, não foi ele que me deu, mas falou... Esquece, o tracking da minha campanha, tá errado, eu tenho 60% ou 70%. Eu tenho muito apoio. E eu acho... Ele errou mais que o Datafolha, Paulo? Errou. Sabe por quê? E eu acho que tem 2 coisas interessantes aqui. O Datamito deu merda, hein? Não, o Datapovo. Sabe qual é o problema? O problema é justamente esse. Os jornalistas acreditam no próprio caô, tá? Eles contratam os institutos de pesquisa que dão os resultados que eles querem para influenciar a opinião pública, e o que eu estou dizendo hoje é, o papel dos institutos de pesquisa hoje é de influência da opinião pública na direção que os patrões, que são os veículos de mídia, querem, tá? Então você tem essa bolha e vários jornalistas que acreditam no próprio caô. E do outro lado, você tem o presidente com os seus puxa-sacos em volta dele, falando essa porcaria de Datapovo, que atrapalha para um cacete. Por quê? Porque gera essa percepção equivocada e essa confusão. Joel, que é economista e cientista político, sabe do que eu estou falando. Em ciência política, intensidade do eleitor ou intensidade do voto não é a mesma coisa que quantidade. Eu brinco, se você tiver 5 mulheres querendo dar muito para você aqui na sua porta, fazem mais barulho do que 20 que você esteja aí pegando. Barulho que não significa, intensidade do barulho não significa que quantidade é maior. É a tese do Outback, o Joel. Tem lugar lá dentro, mas ele deixa a galera lá fora pra ficar achando que tá lotadaço. É tática de boate antiga no Rio de Janeiro, né? Então, então eu acho que nesse sentido, as 2 bolhas tomaram um susto. A bolha bolsonarista, que deveria ter olhado esse resultado e falado assim, cara, esse resultado foi melhor do que qualquer cenário que a gente pudesse esperar. Deveria estar comemorando. E, no entanto, eu recebi um monte de mensagem de gente falando assim, Paulo, acabou, e agora? O que aconteceu? Eu falei, ué, peraí, você achava que o resultado ia ser melhor que esse? Você achou que ia ser melhor do que isso?
Eu recebi mensagem de bolsonarista falando isso. Tem bolsonarista que vem, pra vocês verem, se abrir comigo sobre a preocupação dele de que vai perder a eleição. Mas você também achou, Joel, que foi mas, enfim, melhor deixa eu falar uma coisa, que o resultado foi melhor pro Bolsonaro? Pô, mas não eu tem achei que como foi melhor achar. que as pesquisas. Foi melhor do que as Mas pesquisas. foi melhor do que você esperava. Que pesquisas. Eu não tinha... Eu vou te dizer o seguinte, eu sempre achei que as pesquisas estavam estranhas. Para mim... É claro, baseando no meu senso, meio data-povo também, mas para mim a distância não era tão grande. Eu tenho um vídeo gravado falando isso nas redes, podem checar. Eu sempre achei, não sabia quanto ia ser, acreditava assim que o Lula estava na frente, mas não achava que ia ser esse passeio no parque que estavam pintando ali das pesquisas e achava que ia ter segundo turno também. Agora, Paulo, quando você diz que as pesquisas elas estão contratadas para influenciar, se a gente tivesse talvez 2 institutos de pesquisa, dava para acreditar nisso. A gente não tem. A gente tem um monte. A gente tem IPEC, Datafolha, IPESP, Quest, Quem contratou Atlas todos? Atlas Intel, Poder Data, Ideia, MDA, Paraná Pesquisa. Quem contratou? E todos. Mas não, Paulo, se um instituto... Ô, Joel, teu patrão é quem paga teu salário, cara. Não, mentira. Quando o teu patrão é quem paga tua conta. Não. Tanto que a Atlas Intel chegou agora aqui no Brasil, fazendo pesquisa, dizendo a gente é melhor que os outros. Não é assim. E acertou a gente tem mais perto resultado. Mesmo. A gente quer resultado. Então vamos ao seguinte, vamos combinar o seguinte, Joel. Então, eu acho... Deixa eu só terminar. Então é o seguinte, acho que houve um erro generalizado. Acho que a Paraná Pesquisas ficou dentro da margem de erro, né? Mas mesmo ela, você tem que puxar ali para o limite da margem de erro. O resto errou a margem com vários valores diferentes, mas erraram a margem de erro da distância dos dois, tá? Inclusive... que acho que a Datafolha, o IPEC acho que foi o que errou mais, ou Datafolha. Inclusive os que davam para o Bolsonaro, né? Equilíbrio, a Brasmarket também erraram. Não, Brasmarket, então, errou bizarramente também. Tem as do outro lado também. Agora é o seguinte, o que eu acredito nesses mais convencionais, que erraram todos, ou a maioria deles, na mesma direção, eu acredito que há um problema de metodologia. As pesquisas não estão conseguindo captar uma parte do eleitorado e, em geral, uma parte do eleitorado mais de direita. Eu não sei se... Porque o método que eles usam... Por que o track do presidente conseguia? Por que o track do presidente conseguia? Para saber se conseguia mesmo, a gente vai ter que fazer um estudo mais detalhado. Eu duvido que fosse tão acurado, assim, tão perfeito. Joel, eu falava no ar. Eu falava no ar, todo dia no Morning Show. Eu falava. Deixa eu te falar. Eu entrevistei bastante gente do presidente, todos eles estavam falando em primeiro turno. Eles estavam um pouquinho over mesmo. Eles estavam Joel, Rica, não era quase ninguém na campanha do presidente tinha acesso ao tracking. O discurso do presidente e das pessoas do presidente eram de vitória no primeiro turno. Teve uma pessoa muito ligada ao presidente, muito ligada. Eu conversei no dia da eleição com o cara. E ele estava com o presidente Bolsonaro enquanto o presidente estava votando. E eu tava papo com mais liberdade, falando assim, e aí, o que tu acha que vai dar? E ele falando assim, ó, primeiro turno com 55. E você, o que você acha? Eu falei assim, diferença de 5 pontos entre os candidatos. Aí ele virou e falou assim, pô, você acha que a gente vai perder? Eu falei, é uma possibilidade real. Eu falei, mas não vai perder no primeiro turno. Aí ele falou assim, pô, mas como é que pode? Eu falei, eu tô analisando dado, eu não tenho torcida, eu tenho que analisar dado. Então, e aí no final, ele me mandou durante a apuração, falou assim, caraca, você tinha razão. Então, o que eu posso te falar é o seguinte, dentro da campanha do presidente, o sentimento, que era o sentimento promovido pelos puxa-sacos, era diferente do tracking da própria campanha. Mas porque as pessoas da campanha não recebem o tracking. Tá certo, o tracking era para pouquíssimos. Entendi. Bom, enfim, há que se medir se tem alguma pesquisa, seja o tracking do Bolsonaro, eu não sei como é que o tracking do PT estava também, lembrando que eles também são contratados, esse tracking também recebe dinheiro e também gosta de dar Mas ele não tem incentivo para mentir. Todos não tem incentivo para mentir. Todos gostam de dar boas notícias. Não tem incentivo para mentir. Claro, se cerca de puxa-sacos. Agora é o seguinte, mas deixa eu falar o ponto. Você mesmo disse. Agora deixa eu falar o ponto central. Há um problema de metodologia das pesquisas. Eles não captaram. Em alguns lugares, na maioria, erraram para a direita. Acho que tem um eleitorado de direita no Brasil que não está sendo captado, mas os institutos deveriam, pelo menos, e com a chegada de alguns novos aqui, competem entre si para ver quem consegue acertar mais. Acho que vão ter um trabalho interno de autocrítica e de busca de solucionar isso. Agora, entrevistas, como o Rica mencionou o cara do IPEC aí, né? Eu tinha visto uma entrevista do Datafolha, agora há pouco, em que a representante disse que não, na verdade também não teve erro nenhum, porque a pesquisa não é um prognóstico. A pesquisa tira uma foto do momento.
Então enfia na bunda, pô. Então enfia na bunda. Porra, você não serve pra nada, enfia na bunda. Vai se aposentar, vai ser bailarina Bolshoi, porra. Vai ser bailarina Bolshoi. Não você, Joel. Ela. Esse tipo de postura não contribui em nada. Por quê? Quando você tem um instituto que faz um trabalho... Eu entendi. Quando você tem um instituto que faz um tipo... Não tô falando da sua postura. Tô falando do tipo de postura da mulher do Datafolha que falou, tentou justificar ali. Esse tipo de postura não contribui em nada para você ter esse processo de autocrítica e de mudança nos métodos. Se fosse conspiração, a gente estaria... E tem gente pagando para todos os lados. Tem gente na direita também. Tem gente que paga e quer um resultado honesto, porque o jornal, se o jornal acertar nas eleições, o jornal vai melhor também. Depois ele ganha credibilidade com isso. Você está aqui ganhando credibilidade porque diz, pelo menos, que acertou. Então, é o seguinte. Tem que haver esse trabalho. Quando os institutos respondem dessa maneira defensiva, isso é negativo, embora seja da natureza humana, as pessoas gostam de tentar forçar para dizer que não erraram, quando na verdade é óbvio que erraram. Esse problema de metodologia não está captando uma parte do voto de direita, e eu acho relevante tentar entender por que não está captando. Será que não chega nesse eleitor? Será que o eleitor de direita tem ainda coisa do voto envergonhado, que não diz na pesquisa, mas na prática vai votar? Não sei o que é. Para mim, eu tenho uma tese. Estou olhando essas eleições, eu digo, erraram, para mim, pelo menos, erraram nos resultados. E a gente vai querer saber por que erraram. E eu espero que pensem em maneiras de consertar isso no futuro. Porque, veja, eu até acho que sempre vai ter erros. Isso sempre vai ter. Mas se o erro é majoritariamente numa direção, isso significa que tem um problema de método aí que precisa ser corrigido.